Jorge, agora é para valer, gente. Tem você no Cienciar História 16. Que coisa maravilhosa. Estava aqui discorrendo sobre o seu farto currículo, a sua experiência. É incrível o fato de você já ser um parceiro do programa, na medida em que você está atuando como co-orientador do nosso querido Adelino Mendes, nosso doutorando, assim, a medalha de ouro, né? E assim, é uma grande honra todos receber o professor Jorge Eremite de Oliveira por todas a experiência que eu compartilhei com vocês, como um historiador, como um antropólogo, como um etnólogo, trabalhando com indígenas há tantos anos, passou, inclusive, fez um pós-doutorado no Museu Nacional, nosso amado Museu Nacional. É alguém que tem deixado uma contribuição até agora incrível para um campo que é tão urgente dentro da expectativa de soluções que a gente precisa, de um novo modo de ser e de viver nesse planeta e nesse país que a gente ama tanto. Nós queríamos agradecer, professor Jorge, a sua presença aqui, sem mais delongas, nós queríamos ouvi-lo. Vou passar logo a palavra, que ninguém aguenta mais ouvir minha voz aqui. Muito obrigada, Jorge. Boa tarde, eu que agradeço ao convite, cumprimento a todas as pessoas presentes no 16º Congresso Cientiário História. Permita-me me apresentar um pouco, eu sei que já foi apresentado. O meu nome é Jorge Eremite de Oliveira, eu sou natural da região do Pantanal, do município de Corumbá. E comecei os meus trabalhos com arqueologia das antigas populações indígenas do Pantanal em 1989. E não me contive na arqueologia estudando os povos indígenas antigos e comecei a trabalhar com comunidades indígenas a partir de 1992, e de lá para cá eu sigo praticamente sem interrupções a trabalhar no Pantanal, hoje em dia, especialmente com o povo Panguató, mas também tenho algum trabalho que eu sigo a fazer com o povo Futerena também. Bom, eu organizei uma conferência, acho que vocês estão vendo o slide, né? Estão vendo? Perfeito. Chamada Cosmologia Guató sobre as origens do Pantanal, ou Guadacã, é o termo que se usa no idioma Guató para designar o Pantanal, e quero falar dos aterros indígenas que ocorrem na região, que são uns montículos, uns morrinhos artificiais com terra fértil, que o povo Guató segue a construir e ocupar na região. Pela arqueologia, nós temos as datações mais antigas para os aterros, estão ao redor de 8.400 anos atrás. E esses aterros faz parte de uma engenharia indígena bastante complexa de construir terra fértil na planície de inundação do Pantanal. Bom, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar algo que eu tenho certeza que você já conhece. Hoje em dia está em vigor e com
muita força um movimento intelectual e político que, às vezes, é chamado de pós-colonial. Dele fazem parte, portanto, os chamados estudos pós-coloniais, que cada vez mais ganham espaço nas universidades e em outras instituições do sul global. Esse movimento, ele também se apresenta como descolonial ou anticolonialista, e eu explico isso. O colonialismo aqui é entendido de duas maneiras complementares e indissociáveis entre si. A primeira diz respeito a um sistema estruturante de relações sociais assimétricas de poder, exploração, dominação, que hoje em dia é basicamente situado dentro do contexto do imperialismo, da globalização e do neoliberalismo. E a segunda compreensão, que eu acho que diz mais respeito ao que eu vou falar aqui, trata do colonialismo como um problema inerente às origens e à conformação das ciências humanas e sociais no Ocidente. Isso se deu, sobretudo, no século XIX, mas as origens vão lá para o século XVIII, no iluminismo, mercantilismo, Revolução Francesa, etc. E, nessa segunda perspectiva, o colonialismo é um problema nas ciências humanas e sociais, porque elas foram constituídas no Ocidente, especialmente na Europa Ocidental e Estados Unidos, a partir da negação de outros saberes, de outras epistemologias, de outras formas de conhecimento e percepção sobre o mundo e a humanidade. E é por isso que a gente se encanta cada vez mais quando temos contatos com trabalhos mais contemporâneos que até umas décadas atrás praticamente não tinha espaço nas editoras. Eu me refiro, por exemplo, ao livro A Queda do Céu, de David Copenau e Bruce Albert, mas também aos os trabalhos que são hoje leitura obrigatória de Ailton Krenak, agora imortal, né? Entrou para a Academia Brasileira de Letras. E eu quero trazer aqui um pouco sobre esse assunto, mas voltado para uma região que é aparentemente conhecida, mas que, de fato, é imensamente desconhecida pela Sociedade Nacional do Brasil, que é o Pantanal. A gente conhece o Pantanal pelas novelas, a novela Pantanal, agora a refilmagem da novela que fez sucesso na década de 1980, fazendo sucesso agora na década de 2020. Ali aparece uma trama de pessoas que ocuparam um espaço que aparentemente estava inabitável, né? E que havia muito gado selvagem e que vai fazendo fortuna e amansando o Pantanal e recolhendo esse gado. Nós temos agora, por exemplo, uma outra novela da Rede Globo, chamada Terra e Paixão, em que é um personagem indígena brilhantemente interpretado pelo meu amigo Daniel Munduruku,
mas que também promove uma certa invisibilidade, tanto do Pantanal como especialmente do povo Paguató. Por que isso? Porque o nome do personagem, criado pelo autor da novela, é um pajé, um xamã, chamado Xuxerê Guató, um homem sábio, bondoso, mas que se apresenta mais como um xamã ou Inhanderu, Kaiowá, ou Guarani, ou Imbiá. Ele fuma um petinguá, que é um cachimbo, imbiá. Ele usa roupas de um Inhanderu, ou xamã Kaiowá, onde ele vive, que lembra uma casa de reza. Em frente à casa dele tem um altar Kaiowá, que nós chamamos de Imbaê Marangatu, e os Guarani vão chamar de Tataendi. E ele é apresentado como um dos últimos remanescentes do povo Paguató, que praticamente teria sido extinto. Essa ideia de que o povo Paguató estaria extinto tem mais de 100 anos. As primeiras publicações que falam sobre esse assunto datam da década de 1920, exatamente há 100 anos atrás, e faz parte de um processo doloso de constituição da invisibilidade étnica do povo Paguató no Pantanal. Então, vocês estão acompanhando agora incêndios no Pantanal, como ocorreu em 2020, né, quando as porteiras se abriram para a boiada no governo Bolsonaro. Fazendeiros de alhures que se estabeleceram no Pantanal se sentiram no direito de promover queimadas. E de lá para cá isso não parou mais. Eu estive agora no Pantanal no mês passado e é impressionante as paisagens que eu conheço desde menino viraram um cemitério de árvores mortas em decorrência dos incêndios. Alguns são provavelmente naturais ou acidentais, mas a maioria não. Bom, falando sobre o povo Paguató, antes de apresentar esse assunto, vale a pena dizer que esse povo é um povo do Pantanal, é conhecido historicamente como um povo canoeiro do Pantanal, se percebe como descendente de todos os povos canoeiros, das populações canoeiras indígenas antigas, portanto, que se estabeleceram no Pantanal, aí provavelmente entre 11 a 10 mil anos atrás. Linguisticamente, a Paguató está filiada à família linguística Guató e ao tronco linguístico Macro-G. Essa língua registra em si muitos contatos interétnicos que o povo Paguató manteve com espanhóis, com portugueses, brasileiros e com outros indígenas, Bororo, Guarani, Cardiuel, Terena e vários outros. Bom, em relação às origens do Pantanal, segundo a cosmologia de Guató, vale a pena a gente pensar um pouco, antes de entrar numa cosmologia indígena, como que funciona a nossa cosmologia no Ocidente. Embora haja compreensões outras, mas geralmente nós partimos de uma cosmologia hebraica. No começo, não havia nada, Deus
Yahvé, Jeová, Javé, Adonai, Elohim, enfim, o Deus de Abraão, faz a luz. E a luz se fez. Depois, ele trabalha arduamente durante 6 dias e faz o mundo, a terra. Ele viu que era bom, vai, do barro, faz o homem, Adão. Posteriormente, percebeu que Adão estava solitário e quando ele adormece, Deus retira do homem uma costela e faz a mulher, a sua companheira, Eva. E vai dizer para os dois que estavam no paraíso, no Éden, né, no Velho Testamento, no Pentateuco, no livro de Gênesis, diz lá até os rios que havia lá. De um lado, Eufrates, do outro lado, Tigre. Essa cosmologia, portanto, é Mesopotâmia também, né? Onde fala da origem da humanidade e, sobretudo, do povo escolhido. Obviamente, não é onde está hoje, né? Mas mitologicamente seria no que é hoje o Iraque ou de adjacências. Pois bem, Deus vai explicar para Adão e Eva que tudo que estava ali, eles poderiam usufruir. Animais, plantas, etc. Porém, ele vai estabelecer as regras, como é um Deus universal, onisciente, onipresente, ele vai ditar normas de comportamento, regras, e vai exigir que as suas criaturas, que os seus seguidores as cumpram. Uma delas é, você não pode comer a carne da sua própria carne. Então, não pode haver antropofagia, por exemplo. Outra regra, não se poderia comer animais de sangue frio, por exemplo, répteis, serpentes ou cobras e jacarés. Também não se poderia comer animais com o casco fendido, como é o caso do porco. E vai dizer que de uma certa planta, uma certa árvore frutífera, posteriormente representada como a macieira, não se poderia comer do fruto. Mas, enfim, tudo estaria ali para o ser humano dominar. Ele seria dono de tudo aquilo que Deus tinha criado, com algumas regras. Descumpriu as regras, tem as punições. Por isso que eles vão comer do fruto proibido. Eva, que teria levado Adão a incorrer em erro, e aí eles são expulsos do paraíso e passam a ter frio, a sofrer de calor, etc. Nas cosmologias indígenas, especialmente quando a gente fala das cosmologias dos povos indígenas, das terras baixas da América do Sul, para excluir aqui nos debates os Andes e as sociedades andinas, as cosmologias, em geral, apontam que o ser humano não é dono de nada. Tudo tem um dono, um ser sobrenatural ou divino. Então, a água tem um dono,
As pedras têm um dono, os morros têm um dono, as florestas têm os seus donos também, os animais têm os donos também. Em Guarani, isso vai ser chamado de Jara. Portanto, o ser humano, para usufruir do que está à disposição no ambiente, ele precisa se comportar à altura das regras estabelecidas pelos donos. Ele precisa manter uma interlocução com os donos. Então, se vai pescar, não há razão para pescar mais do que se precisa para alimentação. Se vai caçar, não é aconselhável que se mate um animal, uma fêmea que visivelmente esteja prenha. Como os indígenas não são os donos da terra, geralmente vão perceber a terra como sendo um parente, e eles que pertencem à terra, e a terra como um membro da família. No caso do povo Papaguató, não se pode falar apenas em terras, mas temos que falar sobre águas. E aí vem as origens do Pantanal. No começo, o Pantanal não era esse mundo das águas. Era uma região com pouca água. Portanto, não havia esse pulso de inundação que tem hoje. Hora cheia, hora seca. Aqui tem uma imagem para vocês verem. O Pantanal está bem aqui no centro da América do Sul. É uma depressão, vocês podem ver que lembra uma bacia, ou melhor, uma canoa, para a gente pensar como pensam os Jaguató. Para o povo Guató, que está aqui no Pantanal, o Pantanal está aqui no meio da bacia hidrográfica do alto curso do Rio Paraguai, aqui está a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e o Chaco. São áreas que influenciam em termos de vegetação, de biodiversidade de Pantanal. Imagens só para vocês verem aqui, essas são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 2 terras indígenas Guató, e provavelmente a gente espera que nesses próximos anos saia uma demarcação de mais 2 outras aqui. Esse é o Pantanal que vocês veem. Só que quem vê o Pantanal assim acha muito bonito, mas não percebe que nessas margens dos rios, essas ilhas de vegetação, estão os aterros, que são os montículos artificiais que os povos canoeiros do Pantanal se constroem desde milênios atrás. E aqui, para a gente ver essa área inundada, o Pantanal está cercado por serras. Então, a origem do Pantanal está nessa região aqui, segundo a cosmologia. No começo, essa região era muito seca, mais precisamente numa área em que hoje em dia nós chamamos de Baía Gaíva. Ali havia uma comunidade que morava ali. Certa vez, as mulheres foram pegar água numa nascente, que eles
chamam de olho d'água. Pegaram água e, quando estavam lá, perceberam que havia um preá, mas não era um preá qualquer. Era um preá muito branco e a pelagem era tão branca como a neve. Elas pegaram água, voltaram à comunidade. Quando chegaram à comunidade, tão logo escureceu, à noite, ao redor do fogo, elas explicaram às outras pessoas o que tinham visto na nascente ou olho d'água, que lá tinha um preá branco. Um menino que não deveria estar ali escutando as conversas dos adultos, ouviu tudo atentamente. No outro dia, assim que amanheceu, ele foi lá com seu arco e sua flecha. Ele viu o preá. Ao ver o preá, ele desferiu uma flechada certeira no peito do preá. O animal estava agonizando e começa a falar para o menino. E vai dizer que ele não era o preá, que nós chamamos no idioma guató de mequi. Ele era o dono da água. E ele sempre oferecia água boa aos humanos. E em retribuição a essa bondade, ele recebera uma flechada no peito. Por conta disso, ele explicou que viria muita água daquela nascente, que jorraria muita água daquela nascente e iria inundar toda a região. E assim que ele se desfalece, a água vem num volume enorme, começou a inundar tudo, e ele vai dizer: as pessoas boas terão que buscar abrigo no cume das morrarias, como tem aqui no Pantanal. E as pessoas más irão todas morrer afogadas. E houve uma correria, e as pessoas corriam para cá e para lá, e corriam em direção às morrarias que ocorrem no Pantanal. As pessoas más, porém, quando corriam, a terra tremia, elas caíam e foram tragadas pelas águas. As pessoas boas conseguiram se salvar, e muitas delas foram para o cume da Morraria Ínsua, onde é hoje em dia a aldeia Uberaba, terra indígena Guató. Passado um tempo, parou de sair água do olho d'água, mas toda a região estava inundada. Baixou até um pouco, mas nunca mais voltou a ser o que era antes. Aí surgiu o Pantanal, o Guadacã. E o povo Guató teve uma lição de que se deve retribuir o bem com o bem. A partir desse momento, eles se tornam hábeis canoeiros, porque não haveria outra maneira de se locomover no mundo das águas. E eles também vão aprender com outro povo indígena, que é
aparece na sua cosmologia, chamado Machubé, ou Chubé, a construir aterros, que são morrinhos de terra preta. Portanto, Guató e Machubé ou Chubé são dois povos que são interdependentes e que mantêm uma reciprocidade entre si na cosmologia que é Guató. Um ensinou o outro a construir aterros e o outro o ensinou a construir as canoas e a navegar pelo Pantanal. Na cosmologia Guató, os brancos são apontados como pessoas que desconhecem o dom da reciprocidade e retribuem o bem com o mal. O primeiro branco que eles conheceram chegou ao Pantanal doente e faminto. Eles o receberam muito bem. Depois que o branco se recuperou, ele foi embora e se despediu. Posteriormente, ele retorna com outros brancos para fazer o mal ao povo Guató. Por isso, na cosmologia Guató, os brancos não são providos do dom da reciprocidade, de dar, de receber e esperar para retribuir. Em outras cosmologias indígenas, há algo parecido. Anos atrás, em 2007, estava conversando com um xamã Kaiowá, e ele pergunta para mim: Jesus não é o Deus dos brancos? E eu respondi a ele que o Deus dos brancos, ele na verdade é três em um, é uma divindade vitrina, né? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Jesus, então, é o Filho enviado para salvar os humanos. E ele respondeu assim para mim: mas não foram os brancos que mataram não Jesus? E eu disse: bom, não foram todos, mas alguns brancos o mataram, o crucificaram. E ele vai dizer assim para mim: se fosse o nosso Deus maior, em Anderu, Vusu, que viesse para nos salvar, nós o receberíamos muito bem. Como podemos confiar num povo que matou o seu próprio Deus? São essas cosmologias, essas epistemologias, esses saberes que nos levam a um conjunto de reflexões. Hoje em dia, inclusive, em tempos de antropoceno, em que o fim do mundo é anunciado. Stephen Hawking dizia que talvez nós tenhamos aí mais 5, 6 séculos, né? Bom, passando aqui os slides, esse é o Pantanal, então tem as serras aqui, as lagoas, os aterros. Então, na origem, as lagoas, uma lagoa surge, a lagoa de Segaíva, e eles vão fugir para cima das morrarias. Só para vocês verem como que é o Pantanal numa imagem de satélite. É muita água,
mundo de águas. São as áreas. Então, a origem estaria aqui, na Lagoa de Caíba. Toda essa área é um território de Guató e há apenas 2 pedacinhos reconhecidos como terras indígenas, e aí eu passo a falar agora também mais de um ponto de vista de uma antropologia histórica ou política sobre a situação deles. Então, expliquei isso, né, da cosmologia. Aqui tem existe, na verdade, preais albinos, né? Esse aqui eu encontrei na internet, essa fotografia, que lembra muito essa ideia do Mequi, o preá branco, que era, na verdade, o dono da água, né? E essa é uma fotografia de um menino que eu tirei em 2016, ele tomando banho às margens de um canal do Rio Paraguai. Esse é uma parte do Pantanal onde eu trabalhei. Esse é o Morro do Caracará. Depois que o Pantanal virou Pantanal Guadacã, o mundo das águas, matar o dono do mundo, separou 2 morros, um que tem aqui e o outro que está mais abaixo. E ele os separou para que um rio pudesse encontrar o outro. Aqui está passando o rio Paraguai e aqui vem o rio São Lourenço, aqui. Então, eles se encontram aqui. Matar, ao separar os morros, deixou para os humanos a incumbência de registrar nos morros essa cosmologia, essa história. Então, há uma arte rupestre nos morros dessa região que a gente não sabe ler, mas obviamente que para cosmologia de Guató são registros dos tempos primordiais, quando matar vai separar os morros. Essa imagem é recente, de um fotógrafo bastante conhecido, Mário Friedlander, e eu morei aqui durante uns meses, durante as pesquisas que eu fiz para o meu doutoramento, e voltei a essa região depois, e inclusive agora em outubro estive lá por 2 semanas. É uma pena que na universidade a gente tenha tão pouco tempo para fazer os trabalhos de campo, né? Se tempo tivesse, eu ficaria aqui alguns anos. São os registros rupestres que existem no Morro do Caracará e há outro num morro próximo. E essa é a minha grande professora sobre história e cultura do povo Guató, Dona Francolina Rondon, mais conhecida como Dona Negrinha. O nome dela em Guató era Sadiu Quiacam. Ela nasceu na década de 1910. Essa é uma fotografia dela em 1928, quando ela tinha uns 14 anos. O pai dela era um negro de origem africana e que teve os antepassados escravizados em Mato Grosso, e a mãe dela
era Guató. E ela conviveu boa parte da sua vida com os Guató no Pantanal, morou no Pantanal muitos anos, morreu em Corumbá, faleceu em Corumbá há mais de 10 anos. Quando eu entreguei a ela essa fotografia, ela desconhecia. Essa é uma fotografia do etnólogo alemão Max Schmid. Mostrei a ela e perguntei se ela conhecia. Ela já idosa, pegou, olhou, falou assim, mas não me é estranho. Parece que eu conheço. Aí ela olhava para mim e olhava para a imagem e eu disse, essa fotografia da senhora em 1928. Eu mostrei a ela em 1998, época dessa outra fotografia. E depois eu dei para ela um quadro com essa fotografia antiga aqui. Uma das pessoas mais sábias que eu conheci nos 30 anos de trabalhos com o povo Guató e fazendo também a minha viagem de volta às minhas origens no Pantanal. São imagens do povo Guató, então são imagens da época de comemoração do Dia dos Povos Indígenas, isso em 2017. Então, é um evento muito importante entre eles, em que eles comemoram, dentre outras coisas, a vida, obviamente, né? Mas também a resistência. Então, são fotos em que eles estão em pose, especialmente homens, com os militares do Exército Brasileiro, porque os Guató participaram da Grande Guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança e foram decisivos na retomada de Corumbá, hoje uma das cidades mais importantes do Pantanal e que permaneceu sob domínio paraguaio de janeiro de 1865 até junho de 1867. Após participarem da guerra, eles foram contaminados com o vírus da varíola e a população teve um declínio acentuado em algumas partes do Pantanal, isso em 1867. Posteriormente, eles foram acometidos por outras epidemias. Gripe espanhola em 1918, 1919, febre amarela nas décadas de 1920, 1930, catapora. Então, eu estou aqui a falar de um povo que tem 5 séculos de contatos. Então, não é um povo que estava isolado até umas décadas atrás. Né? E por estarem tanto tempo no Pantanal e não necessariamente ficarem o dia inteiro mostrando sinais de críticos, tem sido vítima de um doloso processo de invisibilidade étnica no Pantanal, conforme tem várias denúncias, e eu mesmo escrevi agora, saiu agora esse mês um artigo extenso que era para ser uma parte de um livro, e eu demorei para achar uma revista que pudesse aceitá-lo, porque ele deu mais de 60 páginas, em que eu falo do processo de invisibilidade e agora da visibilidade do povo Guató no Pantanal. Essa área aqui estava próximo de onde é o epicentro do mundo do Guató, onde o Pantanal vai surgir. Aqui são imagens deles também, já em Mato Grosso, essa é outra área, e a canoa é
é um elemento da cultura material que marca muito o povo Paguató. E não vivem em casas comunais, como a gente tem no Xingu. É uma família aqui, outra aí acolá, outra mais adiante, eles se dispersam. O ideal não é ficar todo mundo junto. Às vezes eles fazem até as piadas dizendo que não são bugio para andar em bando. Então, as famílias têm uma certa distância, até para evitar situações de tensionamento, como você vai pescar numa área e tem outra pessoa lá. Então, tem áreas que eles já têm um acordo. Eu pesco aqui, tu pesca mais acima. Às vezes, compartilham, obviamente, os mesmos espaços. Às vezes, também, ficar muito próximo, até os cachorros podem brigar. Esses são os aterros. Alguns deles, vocês podem ver que nas enchentes do Pantanal, eles não são inundados. Ó. Isso faz parte de uma engenharia muito complexa. Nós temos estudado isso desde 89, 90, que são outros aterros, são áreas elevadas. Ó. Outros aqui, ó, eu vou mostrar um bem grande. Esse é um dos maiores, o aterradinho do Pantanal. A construção desse tipo de estrutura, que está vinculada às origens, às próprias origens do Pantanal, segundo a cosmologia de Aguató, envolve um trabalho humano contínuo. São muitas pessoas a construir. E há uma técnica de criar terra preta, solo fértil no Pantanal, que é uma técnica muito complexa. Nós estamos compreendendo um pouquinho agora, depois de uns 30 anos, que consiste em um trabalho coletivo de retirar, às vezes, uns 10 centímetros, um pouquinho mais, do solo de áreas que são inundadas periodicamente. Então, quando vem as enchentes que inundam os campos no Pantanal, depois as águas baixam. Mas, durante as inundações, as águas depositam matéria orgânica, que vai construindo uma camada de um solo mais fértil. Esse solo é retirado e transportado para pontos específicos. Depois, eles vão acrescentar ossos de peixes e caramujos também, conchas e caramujos que no passado eles usavam na alimentação. As conchas, às vezes, são colocadas uma com a valva assim e outra com a valva para cima, alternadamente, de tal forma que o terreno vai parecer com um solo airado, tipo do chocolate airado que tem os buraquinhos, né? Pois bem, nesse solo airado, minhocas e outros animais vão proliferar e vão fertilizar ainda mais o solo. Na borda dos aterros, eles vão plantar palmeiras, especialmente uma palmeira chamada Yacuri, cujas raízes são bem esparsas e fininhas, que parece uma cabeleira enorme, e segura o terreno para as águas não destruírem o aterro. Obviamente que, como a água tem um dono, obviamente que, como as palmeiras
tem um dono. Ao plantarem as palmeiras, eles vão trazer o dono das palmeiras para próximo de si. E vão deixar o dono no contente. Esse aterro deve ter uns 2.000 anos, talvez ele possa chegar a um pouco mais. Nós vamos fazer datações de carbônicas até o ano que vem sobre esse sítio. Esse é recente. Eles fizeram entre 1989 e 1995. Então, nós vamos ter aterros desde 8.400 anos atrás até agora. Mês passado estive no Pantanal, estavam fazendo outro aterro. Agora, imaginem vocês, da onde vão retirar os solos seguidamente, às vezes eles tiram muito, vai ficar uma depressão, não é? Pois bem, então você tem o aterro assim e vai ter uma depressão próxima, que é um negativo topográfico. Pois bem, esse negativo topográfico são as baías temporárias do Pantanal, que funcionam principalmente durante as enchentes. E são espaços ricos em aves, peixes, e eles vão promover manejo florestal e agroflorestal aqui. Vejam aqui a abóbora, olha, palmeira, bocaiúva, frutíferas. Nós postamos um vídeo agora, recente, de outubro, no YouTube. Eu tenho lá um canal com o meu nome, Jorge Lemites de Oliveira. Já aproveito para convidá-los a conhecer o canal. Enfim, eu não sou um youtuber, enfim, eu posto as coisas que eu tenho interesse, mas tem algumas aulas que eu postei lá e uns vídeos que fizemos na pandemia sobre o Pantanal e o povo Taguató. Então, esse é um povo responsável pela transformação do Pantanal num bioma muito antropizado, mas muito antropizado de um ponto de vista positivo. São centenas de gerações de indígenas construindo florestas no Pantanal, as quais agora estão sendo completamente dizimadas. Por quê? Porque o branco, ele retribui o bem com o mal. E ele acha que ele é dono das coisas. Ele não é dono de nada. Os donos são seres sobrenaturais que, obviamente, vão cobrar, e já estão cobrando pelo mal que recebe. Portanto, na cosmologia de Taguató, os incêndios que ocorrem hoje terão uma contrapartida, como eles já estão percebendo lá. Aqui é exemplo das conversas que nós temos tido, e aqui eu tenho um grande amigo meu, aqui, que é o conhecido como Negré, é uma liderança indígena bastante importante, essa é a família dele. Então, a gente faz as conversas, às vezes em Corumbá, na cidade, às vezes em Cuiabá, em Campo Grande, onde eles estão nas cidades, e outras vezes no Pantanal mesmo, nas comunidades. Eu acho que eu vou ter aqui mais. E falando um pouco sobre a situação atual, para vocês entenderem.
O Pantanal foi privatizado no século XX, quando vai se dar a privatização de praticamente todo o Pantanal. No começo, lá no XVIII, começo do século XIX, ainda no XVIII, alguns bandeirantes ou descendentes dos bandeirantes que receberam doações de Seis Marias. No século XIX, especialmente a partir do Império para cá, o governo central vai distribuindo terras para os amigos. A partir da proclamação da República, ainda na época do Império, um pouco antes, na década de 1880, o governo imperial vai transferir para as províncias as terras chamadas de devolutas. E em Mato Grosso, o governo começa a passar para os aliados. Vem a República em 1889 e o governo segue fazendo isso, como fazem até hoje em dia. Se tem o milagre da multiplicação. A pessoa tem um tamanho de área, quando vai fazer a medição para regularizar, o tamanho às vezes é o dobro. Enfim, e nesse processo houve a usurpação indevida de mais de 1 milhão de hectares do território do povo Paguató. Seguramente mais de 1 milhão. E hoje em dia, a população vive um processo de invisibilidade, porque o Pantanal agora está virando uma parte dele em RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. As fazendas de outrora agora viraram RPPNs. O próprio governo federal, durante a ditadura militar, vai e cria o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense dentro do território de Iguató. E agora eles ficam cercados num pedacinho do seu território por RPPNs, parques e fazendas. As RPPNs, boa parte delas, dentro do seu território. Eles não podem entrar para pescar, eles não podem caçar, eles já foram expulsos de algumas áreas na década de 1990, agora, né, alguns anos atrás. E eles agora estão se organizando mais nesse momento que passou o governo anterior, né, um dos governos mais anti-indígenas da história do país, e agora eles querem a demarcação de algumas áreas e ampliação de outras. Então, nós temos feito isso aqui. Isso aqui é só um mapa para vocês entenderem da invasão paraguaia, que essa Grande Guerra vai iniciar no Pantanal. A invasão que vai ocorrer em dezembro de 1864, uma frente das tropas paraguaias, na época do governo do Solano Lopes, vai por água pelo rio Paraguai, outras 2 colunas vêm por terra, depois se encontram aqui e vão para o Pantanal. Essa guerra era porque o governo paraguaio queria para si todo o Pantanal. Esse é o motivo central. Ele só se esqueceu de uma coisa. Não eram os poucos brancos que viviam lá naquela época que seriam o obstáculo. O obstáculo eram os povos indígenas, e aí o povo Tuguató e outros povos, Quiniquinal, Terena e Caduel, impuseram uma resistência
bélica à altura dos invasores. Que nós temos feito esses estudos. Isso foi feito agora, em outubro, nós fomos a campo, já produzimos um mapa indicando que essa área é tradicionalmente ocupada e ela pode ser um pouquinho maior. Nós estamos conversando com as pessoas para a gente fazer uma autodemarcação. Esse é o que ocorre no Pantanal. Os incêndios de agora, década 2020, está ocorrendo agora. Essa semana choveu no Pantanal e acalmou. E quando chove, a empresa fala: o Pantanal está revitalizando, está ressurgindo. Sim, mas não dos céus não caem as sementes, né? É o povo do Guató que estava lá, que reflorestava isso tudo, né? Que está lá ainda, né? Olha os incêndios. Mais incêndios, eles olhando. Não foram eles que atearam fogo, obviamente. Parte desses incêndios são criminosos. Essa recente, da semana retrasada. Aqui tem até um vídeo, não sei se eu consigo passar o vídeo, mas tem, se vocês olharem no meu canal no YouTube, eu postei um vídeo curtinho de 1 minuto, que eu curso só para mostrar eles mesmos apontando os incêndios. São os meus interlocutores, os meus amigos, os meus patrícios em vários momentos. Isso aqui é agora recente, em outubro. Então, quando eu fui para lá, os contrários perguntaram lá quem era eu, né? Que eu estava lá, eles tirando umas fotografias, e uma professora que não tem nada a ver, que não apita nada lá, veio tomar satisfação. Quem era eu? Gentilmente eu me apresentei, mas obviamente que passou pela minha cabeça dar uma outra resposta a ela, mas não valeria a pena. Uma bibliografia sobre esse assunto, eu tenho publicado muito. Eu quero agradecer aqui a vocês, obviamente, que me fizeram o convite, me receberam de maneira carinhosa, mas eu quero agradecer ao povo atual, meu povo, pelo apoio que eu tenho tido desde os anos de 1990, quando eu tenho que ir para o Pantanal e fico na casa dos parentes, sou sempre muito bem acolhida, bem acolhido. Agradecimento especial à dona Francolina Rondon, em memória, né, por ela que me explicou boa parte dessas cosmologias. Ao CNPq, obviamente, que financia a parte da minha pesquisa lá, e aos colegas com os quais trabalho e mantenho interlocução. Essas são imagens antigas que eu tenho. E aqui o professor Zaqueu, que é outro parceiro do meu, um professor que trabalha em uma escola indígena, com quem eu tenho aprendido bastante. Era isso. Muito obrigado. É de tirar o fôlego, né? Lindo, lindo trabalho, linda pesquisa, tocante, Jorge.
E, assim, eu imagino o grau de envolvimento afetivo, que é algo que a gente tem trabalhado muito no HCTE, em vários grupos de pesquisa, tem procurado o despertar para esses motivadores que são aqueles elementos rejeitados pela ciência. São as nossas subjetividades, são os nossos afetos. É impossível dissociar esses entrelaces de natureza subjetiva, afetiva, da ciência que nós fazemos. Assim, ainda mais no seu caso, se identificando, porque enraizado, porque um fruto dessa cultura, desses povos. Então, eu imagino o quanto isso te mobiliza e você transmite isso para a gente. Eu queria te agradecer imensamente e queria pedir a você para, se você acredita que haja a possibilidade da gente abrir para algumas questões, que eu sei que nós impusemos um atraso na sua agenda, e eu peço mais uma vez que nos desculpe por isso, e perguntar se a gente pode trabalhar algumas questões aqui levantadas pelos presentes. Claro. Muito obrigada, Jorge. Queridos, estão abertas as questões, e eu peço que vocês se sintam à vontade, aproveitem a presença do Jorge aqui, que é muito precioso. Bom dia, professor Jorge. Muito obrigada pela excelente palestra. E a minha pergunta vai em relação ao conceito de natureza. Eu não conhecia os Guató, fiquei muito impressionada com o relato tão completo que o senhor fez. Vou chamar de você, tá? E a minha pergunta vai em relação eu entendi que eles têm uma questão com a reciprocidade, e a natureza ela é toda relativa a um responsável, né, que seria divino ou sobrenatural. Que outras características eles têm de território e de natureza que o senhor poderia nos relatar aqui, e como essa maneira diferenciada de cosmologia, de entender a natureza, impactou a sua própria visão de natureza? Não sei se eu fiz pergunta demais. Muito obrigada, já agradeço, muito obrigada. Eu posso avançar para uma segunda questão, Jorge? O que você prefere? Pode avançar. Tiago? Bom dia, professor. Bom dia. Então, a minha questão é em relação ao imaginário coletivo e a percepção, né, das pessoas que habitam esse local, sobre como elas seriam percebidas hoje pelo branco, e o que me chamou a atenção sobre isso foi a questão da novela. Né? Eu imagino que as pessoas da região tenham acesso, eu posso estar errado, assim, estou supondo que talvez tenham acesso à televisão e tenham acesso à novela e talvez assistam, né? Porque eu entendo que o Pantanal, como uma novela da Globo, é uma novela, claro, feita para brancos, né? E essa coisa da Globo sempre estar se apropriando de determinados imaginários e reciclando eles de uma forma muito liberal,
muito capitalizada e vendendo para os brancos para eles se sentir, agora eu sei o que é o Pantanal, sabe? Mas eu fiquei curioso sobre como isso poderia ser percebido por essas pessoas que vivem o Pantanal, né? Se já existiu algum retorno nesse sentido. Obrigada, Tiago. Mais duas questões, ou você prefere, Jorge, responder essas duas primeiras e depois a gente endereça as outras duas? Pode ser, posso responder essas duas. Tá bom. Aí depois mais duas e a gente fecha. Sim. Bom, primeiro eu queria dizer que quem está numa posição de professor ou professora universitária, quem está numa posição de cientista social, antropólogo, etnólogo, enfim, várias áreas que trabalham com comunidades indígenas, obviamente que acaba tendo um envolvimento, claro. Mas isso não significa que a gente tenha que abrir mão de um rigor científico. Obviamente, esse rigor científico não diz respeito apenas a essa ciência pautada pela ideia de razão que surgiu no Ocidente. Né? Também esse rigor científico é também em relação à ciência dos próprios povos indígenas. Eu queria dizer também que assim, esse envolvimento, no meu caso, acaba sendo uma viagem de volta. E eu explico, né, como sou descendente de indígenas no Pantanal, não basta você ser descendente para ser indígena. Você precisa aprender a ser, porque ninguém nasce indígena. As pessoas aprendem a ser em sociedade, obviamente, né? Então, eu aprendi um monte de coisa. Então, hoje eu me comporto, procuro me se comportar numa comunidade como um membro dela, com todos os respeitos e seguindo todas as regras. Vocês perceberam que eu não usei a palavra natureza, né? Pelo contrário, eu estou dizendo que o Pantanal é um bioma formado por vários ambientes que são antropizados. Então, essa ideia de natureza do ocidental seria natureza natural, um dom de Deus, Yahvé, Jeová, enfim, de natureza intocada, como defendem hoje em dia os ambientalistas no Pantanal. Eles acham que o Pantanal tem que ser preservado, expulsando os humanos que ali já estavam antes deles. Eles estão fazendo isso e tem gerado um prejuízo enorme no Pantanal, porque como o Pantanal é uma paisagem bastante antropizada e de maneira positiva pelos indígenas, por exemplo, onde eles não estão, alguns canais, que são pequenos rios, culminam por ficarem entupidos com vegetação. E aí a água baixa ali, altera. Depois fica tudo seco, fácil para proliferar incêndios. Né? Eles não têm essa ideia, obviamente, dessa natureza como sendo algo para ser dominado, destruído, se pode destruir para avançar o negócio, essa ideia de lucro sem fim, ganância sem fim. Isso, obviamente, não é algo que se compartilhe entre os povos indígenas. Obviamente que pode ter exceção de um ou outro, você vai para a terra que é Yanomami, sabendo que houve o que aconteceu lá, invasão de garimpeiros e madeireiros e tal, obviamente que um ou outro indígena pode ter participado desses esquemas. Então, mas são pessoas que acabam se distanciando da filosofia, da ideia de bem viver, que é compartilhado coletivamente, né? Para as pessoas que não são indígenas no Pantanal, a ideia de índio é uma ideia que retira a humanidade das
pessoas. A ideia de índio é do não humano. E é por isso que as pessoas estão constantemente explicando que elas são indígenas, no sentido de originárias, né? Porém, cada um é cada um. Guarani é Guarani, Nambiquara é Nambiquara, Pataxó é Pataxó, Foniô é Foniô e tal, mas eles sabem que compartilham de origens com outros povos, por isso são os originários, né? Essa novela Terra e Paixão, ela recebeu uma nota de repúdio, que vocês podem procurar com facilidade no Google. Vocês vão ver que agora, essas semanas, já saíram vários jornais, noticiaram uma nota de repúdio do povo panguatós, discordando da maneira como é representado na novela Terra e Paixão. E aquela novela Pantanal, para quem está lá no Pantanal e é indígena, pode assistir de uma maneira lúdica, mas, obviamente, que sabe que não corresponde à realidade, à história que eles se conhecem, né? E no Pantanal, essa é a relação com os ambientes é com terra, mas, sobretudo, com água. Por isso que, para o povo panguató, não se pode falar numa ideia de terra indígena como se a gente estivesse falando para outra região. E fala terra indígena mesmo, terra, né? Para Panguató tem terra e tem água. Não, é um povo que vive muito intimamente associado com a água. Tanto é que, há 100 anos atrás, Maximide escrevia que eles pareciam um caramujo. Eles viviam muito nas canoas, tal qual um caramujo com sua concha. E até tem relatos de se fazer fogão dentro das canoas. Se pode botar barro para fazer fogo ali e produzir alimentos cozidos. Essa relação com a água é algo assim extraordinário, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de muitas pessoas que vão para o Pantanal para fazer suas dissertações de mestrado, teses de doutorado. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre isso, que às vezes acho que há problema de orientação e há problema de formação profissional. Não são poucos os colegas que foram para o Pantanal e não perceberam que eles são indígenas e os retrataram nos seus estudos como ribeirinhos, comunidades tradicionais. Aí eles falam lá na introdução, pois são descendentes de indígenas, Ceguató e tal, mas enfim, quem descende de Ceguató e está no Pantanal, o que seria? Dinamarquês, tá? Alemão, italiano, não tem como, né? Então, a própria academia tem promovido uma certa invisibilidade deles, e aliada a uma formação etnográfica que eu acho, às vezes, deficitária, porque é muito fácil ir para o Pantanal e registrar as cosmologias. O difícil é compreender a organização social, o parentesco, as histórias individuais, as histórias das famílias e das comunidades. E hoje em dia está difícil de encontrar pessoas para irem ao Pantanal, para permanecerem alguns meses em trabalho de campo, que eu acho que também é uma situação geracional. Tem uma geração que já não faz esse trabalho de campo no Brasil profundo, fazem apenas pequenas incursões, né? É diferente, por exemplo, do meu amigo, o professor Fadelino Mendes, que vive lá no Xingu
sempre que tem a oportunidade, e outros colegas, né? Mas, enfim, em geral, a população que não é indígena, a elite ruralista, a elite ambientalista, assim, percebe o povo tucuató como não humano, ou provido com uma humanidade menor do que a sociedade nacional. Essa é a percepção que eu tenho observado ao longo de muitos anos, tanto em Mato Grosso do Sul como em Mato Grosso. Eu já trabalhei, já visitei pessoas e famílias em muitas áreas no Pantanal. Eu fui até o Paraguai ver se haveria alguma família Teguató. Não encontrei, o que não significa que não exista, mas encontrei até na Bolívia. Mas era isso. Fica aberto para outras perguntas. Muito obrigada, professora. Eu vou passar a palavra, então, para Elizabeth. Oi, boa tarde ou bom dia? Boa tarde. Obrigada, professor, por essa oportunidade de ouvi-lo. E a minha questão, ela tem a ver com essa relação invisibilidade, visibilidade. Eu queria ter uma ideia assim, do que o senhor pensa a respeito sobre, em que medida, sobre quais olhares ou lentes que essa visibilidade pode potencialmente ser transformadora, né? Independente que no momento se essa transformação é uma transformação, digamos, positiva ou negativa, digamos, nos modos de ver, de ser, de viver e conviver dessas populações. Então, que olhares são esses, ou lentes, e quais as potencialidades de transformação que esses olhares de outros poderiam levar de positivo, né, principalmente, para esses espaços e modos de viver e ser, e conviver, né, com o outro. Alguém mais quer colocar alguma questão? Lúcia, você pode chegar aqui, por favor? Primeiro, obrigado por abrir para a pergunta. E é uma questão seguinte, eu acho que é muito importante, na verdade, a pergunta que eu vou fazer é mais para pontuar uma coisa que eu acho muito importante. E já que a gente está na academia, para quem faz pesquisa sobre isso, mas eu acho que o senhor podia falar um pouco mais sobre isso, até para deixar bem claro, né? Que eu conhecia já uma pesquisa do professor Luiz Neves Negóis, que é arqueólogo, e que ele afirma que a floresta amazônica existe pela presença humana, né, por conta do modo de vida responsável, né, que é representado pelos povos da floresta. O senhor me trouxe isso hoje, eu fiquei também muito espantada e adorei ouvi-lo, né, porque agora a gente tem mais pelo menos para mim, mais um dado, que é o Pantanal existe por conta da presença humana. Não é uma coisa da natureza se destruir e volta. Isso é muito importante, porque a gente está falando da queda do céu. A gente está falando do fim do mundo, como diz o Krenak, né? E como é que a gente pode fazer para evitar isso, se é que tem tempo? E o que isso me mostra é que existe uma forma, como o nosso colega falou, de mudar a nossa forma de estar no mundo. E a gente não precisa inventar, porque já inventaram. Segundo o professor Eduardo Góes, ele diz que há 8.000 anos existe a presença humana na floresta, no que a gente chama de Amazônia, na floresta amazônica. E então esse dado, para mim, porque eu estou falando a mesma coisa, a minha tese tem, né, esbarra com isso, que é uma nova forma de estar no mundo, de ser e estar no mundo. Eu defendo que poeticamente, mas a poeticamente também significa
essa generosidade, essa responsabilidade, esse respeito, esse sagrado. Então, eu gostaria de, sabe, que o senhor pudesse falar para todos nós mais um pouco sobre isso e pontuar mesmo, assim, como se fosse quase uma cartilha, sabe? Eu acho que existe um modo de vida que não precisa ser pela acumulação de bens, pela produção sem cessar, pela destruição sabe, de árvores para vender, pela água, tudo vira produto, né? E a nossa vida, a vida humana, ou a vida dos animais e de toda a natureza não tem importância nenhuma. E a gente sempre acredita, eu ouvi isso muito em Manaus, eu trabalhei um tempo na Amazônia, e falavam assim, a floresta não acaba, não. Tem muita floresta aí, e quando você destrói, rapidinho ela toma conta tudo de novo. No Pantanal também tem os fazendeiros também têm essa visão. E o que a gente pode fazer para mudar essa visão? Eu acho que o Krenak mesmo é um que está fazendo muito, o livro dele fez sucesso, que ótimo. Mas o que a gente aqui também pode fazer para isso? Todos nós. Obrigada. Perfeito. Obrigada, gente. Professor. Bom, em relação ao processo de invisibilidade do povo Faguató, isso é um processo doloso, né? Tem uma diferença entre culposo e doloso no direito. Isso é um processo histórico intencional e é baseado numa ideia de aculturação. Então, uma pessoa, para ser indígena, teria que andar desnuda, pintada, um cocar na cabeça, senão não seria mais indígena. Não pode usar um relógio, enfim, óculos, né? E isso tem sido reproduzido sistematicamente há 100 anos. Eu diria até que alguns colegas bem intencionados promovem a invisibilidade na academia. Por que isso? Porque a língua Caguató é uma língua que está num processo de obsolescência, né? E obsolência. São poucas as pessoas que falam o Caguató todo dia. Eu aprendi muito pouco. Mas o pouco que eu aprendi, eu acabo, às vezes, se esquecendo, porque eu não tenho com quem conversar, tenho que olhar meu diário de campo para revitalizar. Mas, enfim, ao tentar resgatar, entre aspas, alguns colegas falavam isso para mim, vamos resgatar a língua, e eu falava, é impossível resgatar a língua. E achavam que eu era pessimista. Eu dizia, não, primeiro os direitos territoriais, depois a língua, porque sem ter o território, espaço para as pessoas conviverem e ensinarem a língua e aprenderem a língua, não tem como, né? Então, a ideia de aculturação é o que mais tem sido utilizada para invisibilizá-los. Então, se eles não são indígenas, eles não têm direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, segundo o artigo 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. Então, a promoção da visibilidade, o reconhecimento étnico está, obviamente, vinculado aos direitos territoriais. Havendo os seus espaços delimitados, demarcados, fica mais fácil até para preservar o Pantanal. Vocês sabem, isso é público, você pega os satélites, o Google Earth, você olha de cima, onde tem vegetação é terra indígena, na Amazônia, no Pantanal e em outras áreas. Agora, no Pantanal, os incêndios destruíram 80% mais ou menos da terra indígena Baía dos Seguató, em Mato Grosso, em 2020. Então, o reconhecimento de direitos territoriais
é algo importante se você pensa no futuro também, né, para se evitar o pior. Bom, em relação ao Pantanal ser percebido por mim, por outros colegas, como um bioma bastante antropizado pelos indígenas, é a mesma situação que o Eduardo Neves fala há anos para a Amazônia. Eu estive com ele ainda na passada, em Florianópolis, num congresso, nós somos amigos, e a Amazônia é ocupada há muito mais de 8.000 anos, há mais de 12 mil anos. Né? O Pantanal, com certeza, 10, 11 mil anos, a parte mais central do Pantanal. Mas não é só aí Amazônia e Pantanal, não. É onde vocês moram também. São todas as terras baixas da América do Sul. Vou dar um exemplo. Qual é a árvore, símbolo do estado do Paraná? Araucária. Quem falou que a araucária é natural? Essas matas de araucária vão surgir na região sul por volta de 3.000 anos atrás. Exatamente no momento em que os antepassados dos atuais Caingangue, Xoclen e Lacanon chegaram à região dos planaltos meridionais, a região serrana. Anos atrás, 2017, eu fui a uma excursão de ciclistas para o município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E fui visitar um museu. Eu costumo viajar e ir para os museus, enfim. E aí o rapaz que explicava, ele dizia, pois é, quando aqui chegaram os italianos, os migrantes italianos, há mais de 100 anos, era tudo mato. Mas falando sobre o mato como se fosse as matas, como se fosse um lugar inóspito, né? E, portanto, antagônico à ideia de civilização. E eles ficaram mais de um ano só comendo pinhão. E eu pensei comigo, falei, vieram da Itália, chegaram no território Caingangue, o governo ou expulsou os Caingangue, ou eles expulsaram, ou todos eles juntos expulsaram os Caingangue, os Xoclengues, usufruíram, usurparam das matas de araucária, saciaram a fome com o pinhão que vem da araucária, depois destruíram as matas de araucária. Isso é o branco na cosmologia dos povos indígenas. Ele não entende que ele não é dono. Se ele entendesse de outra maneira, ele seria um plantador de florestas. E eu acho que é isso que a gente precisava ter feito já desde um tempo atrás. Mas como que vai se fazer com tudo que a gente vê? Incêndios, devastação da Amazônia. Será que quem está no Rio, quando vai para um mercado, compra carne, sabe exatamente de onde vem a carne? É produzida onde? Quando se trata especialmente de carne vermelha, de bovino. Aí pode ser que o seu bife da semana seja produzido em terras indígenas e adubado com sangue indígena. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Mesmo outros alimentos que a gente compra. Acho que era preciso ter um rastreamento desses alimentos.
exigir que tenha um rastreamento para a gente saber de onde está vindo, senão você, às vezes, não é contrário aos povos indígenas, mas está colaborando para que o genocídio continue, né? Continue. Os fazendeiros no Pantanal, a gente precisa fazer uma separação entre os fazendeiros antigos, são bem os pantaneiros, e esses que estão aí agora. Os fazendeiros antigos, que descendem em boa medida dos bandeirantes, os paulistas do século XVIII, que foram para Cuiabá para procurar ouro, obviamente que eles destruíram uma parte do Pantanal e promoveram genocídio contra diversos povos indígenas. Mas também é verdadeiro que a pecuária tradicional ela gera menos impactos negativos ao meio ambiente. Porém, o que ocorria até um tempo atrás, especialmente em Mato Grosso, depois, quando se criou Mato Grosso do Sul em 77, é que os fazendeiros antigos mandavam seus filhos para o Rio. Eles iam para estudar nas universidades do Rio, né? O FRJ, outras universidades privadas, enfim. E quando voltavam para o Pantanal, eles não trabalhavam mais nas fazendas, voltavam. São médicos, advogados. Médico, então, pecuarista e médico era motivo de prestígio. O resultado é que os fazendeiros antigos morreram, os filhos, às vezes, não tocaram as fazendas, venderam elas para outras pessoas que são de fora do Pantanal, são paulistas, mineiros, paranaenses, gaúchos e tal, que vão para o Pantanal com outra lógica, a lógica do lucro sem fim. Então, estão desmatando, e no governo Bolsonaro isso aí, a porteira aí abriu, como disse o ex-ministro, né? Desmataram, e aí eles vão retirando a madeira que interessa, a parte que não interessa vai se formando toleiras, são uns amontoados compridos de madeira seca, aí aquilo pega fogo muito rápido. Não haveria necessidade de levar essas gramíneas de outros lugares para o Pantanal, porque no Pantanal já tem as gramíneas nativas. Mesmo assim, estão fazendo isso com autorização de órgãos ambientais, como ocorre em Mato Grosso do Sul, como o FIMASUL, que autoriza isso, e o Ministério Público fica em cima e tal, e tudo isso está levando a uma destruição. Eu acho que o nosso papel, para quem tem a postura ativa de um ativismo, seria se colocar ao lado dos povos indígenas e defender os seus direitos. Defender os direitos dos povos indígenas não significa ceifar direito de ninguém, mas, sobretudo, o direito à terra. Aí sim a gente precisa ter, porque é aí que a gente vai preservar. Então, eu estou falando aqui agora de Pelotas. Nós estamos enfrentando esse ano inteiro muitas chuvas aqui. Até ciclones extratropicais tivemos que enfrentar. Porto Alegre, agora, a água está entrando na cidade. Não fosse uma barreira artificial, já estaria praticamente lá na prefeitura, no mercado público que está no centro de Porto Alegre. As mudanças climáticas, obviamente que elas ocorrem naturalmente, a cada 10,
12 mil anos atrás, porque isso tem a ver com os períodos de glaciação. Então, o planeta gira no seu eixo e ele gira em torno do Sol. Se ele está mais próximo ou mais distante, ele fica mais quente ou frio. Isso é verdade, mas nós também temos destruído muita coisa. Tudo, praticamente, estamos mais de 8 bilhões de humanos, né? Então, uma das coisas que eu tenho orientado para os meus filhos é que não tenham mais filhos. Porque se já é uma dificuldade, para mim, com 55 anos, ter sido pai de 3 filhos, ser avô de 2 meninas, eu vejo o sofrimento dos pais mais jovens, das mães mais jovens sobre isso. E uma filha minha disse: pai, eu não tenho interesse em ser mãe. E eu falei: bom, eu teria interesse em ser avô. Mais uma vez, obviamente que neto, neta é filho com mel, mas eu compreendo e apoio sua posição. Acho que tínhamos que diminuir a população humana. Nós temos que, no caso do Brasil, de demarcar, de regularizar todas as terras indígenas, e seria importante se a gente tivesse o hábito de plantar árvores, né? Onde eu moro aqui, eu plantei mais de 40 árvores. Eu tenho um pequeno pomar em casa com pitanga, com araçá, todas de origem indígena. Eu plantei na calçada da minha casa, que é comprida, várias frutíferas. Tem até uma macieira aqui, que antes das maçãs ficarem maduras, o pessoal vai e leva. Plantei fora daqui, eu vou distribuindo árvores. Onde eu consigo, como muda, eu planto. E às vezes eu faço em casa e planto. Eu também tenho o hábito de jogar semente em terreno no baldio. Então eu jogo semente de abóbora, de outras coisas. Depois eu vou lá de um tempo, se ninguém viu, ainda consigo colher. Mas essa prática dos indígenas de serem os produtores de florestas, isso faz falta para nós. Ser um produtor de florestas seria algo interessante. Então, as enchentes que vocês estão vendo no sul ocorrem em áreas também que o agronegócio toma conta de um tanto que já promoveu desmatamento enorme. Tem um vale aqui chamado Vale do Rio Taquari. Taquari, em Guarani, Taquari, é o rio da Taquara, ou rio dos Taquarais. Taquara, os taquarais, é indício da presença indígena quando a gente anda no Pantanal. Se é rio das taquaras, faz todo sentido. Os taquarais, as margens dos rios, evitam a erosão, protegem as matas ciliares. Como a gente não consegue compreender essas mensagens explícitas, vamos lá e desmatamos tudo. Depois vem a chuvarada e inunda tudo, destrói as casas, e alguns vão achar que seria, então, uma punição, mas eu penso que se há uma punição dos céus, ou de onde possa vir, seria dos donos, descontentes com os brancos que destruíram o que eles orientaram para que fosse ser construído, as florestas. Os rios que eles criaram estão sendo destruídos, né? E assim, o fim do mundo fica no horizonte, né? E é por isso que aí o Krenak, Davi Copenau, e vários outros pensadores indígenas que conhecem o mundo estão falando. E aí é importante que vocês entendam uma coisa. Aí
Krenak e Davi Copenau, eles não falam apenas de um universo muito pequeno. Eles viajaram, eles viajam, eles conhecem todo o Brasil. Eles viajaram para vários países, eles conhecem vários povos originários de outros países. Portanto, a visão deles sobre o assunto não é algo local, é comparativa com o que eles conhecem sobre a humanidade. Por isso que a gente precisa lê-los e ler outros tantos autores que tenham apresentado outras perspectivas, né, que até pouco tempo atrás completamente negadas nas ciências humanas e sociais, com essa origem eurocêntrica, né? Bom, acho que é isso. Do lugar onde nós não estamos, e nos coloquem no lugar onde realmente nós estamos, né? É uma urgência na contemporaneidade a compreensão profunda do que nós estamos vivendo, porque o que a gente percebe é que existe uma suspensão da nossa consciência de realidade. É impressionante isso. E a gente vê isso expresso de diversas formas, né? A mais recente, muito falada, são as fake news. Mas são muitas formas de suspensão da consciência em relação às nossas realidades, que em comum elas são múltiplas, mas em comum a realidade. É incrível que a gente esteja já com a ciência moderna, né? A ciência que alcançou tanto, já caminhando para o seu 5º século, e a gente ainda esteja vivendo crises tamanhas com a nossa consciência de realidade. Isso se dá dentro da própria ciência também, né? Se dá fora, se dá dentro da ciência. Ainda assim, a ciência é um dos campos de proteção que a gente tem. Eu queria agradecer, Jorge, imensamente essa aula que você nos deu hoje. Ela dignifica o nosso evento. É uma honra tê-lo recebido aqui. E espero podermos compartilhar com você o link dessa sua palestra memorável. E para todos, após o congresso, eu imagino que a gente já terá o nosso canal do YouTube bastante rico, com a playlist do Cienciário História 16. Muito obrigada, Jorge, que venham muitos momentos como esse, que possamos trazê-lo presencialmente aqui também. Perfeito. Muito grata. Eu gosto muito do Rio, porque tem uma parte da minha família aí. Olha, pois é, então, excelente pretexto. Aqui nós temos, Marta, um painel, um dos painéis, um dos múltiplos painéis que a professora Marta Pérez, que é do campo das ciências sociais, das artes, das ciências da vida, ela cresceu te ouvindo hoje aqui. Que lindo. Tem muitos, depois a gente tem muitos. Vamos fotografar e mandar para ele, né? Jorge, ótimo. Querido, muito obrigada. Um beijo para vocês. Parabéns a vocês também. Obrigada, querido. Tchau.